Vamos começar? Vai ficar gravado aí, tá tudo certo. Hoje é o 33º dia e o tema de hoje... Boa noite. O tema de hoje é o amor completa um ao outro. É um tema muito bonito. Amor, você vai se comportar? Dando uma saudação corintiana aqui pra galera. Esse tema é muito interessante porque ele vai tratar sobre as nossas diferenças e como nós, como casais, nos completamos nas nossas diferenças, né? E o autor, ele fala o seguinte, que a nossa natureza, temperamento, fornecem equilíbrio, nos capacitando a cumprir nossas tarefas de forma mais eficiente. A nossa união pode gerar filhos e o nosso trabalho em equipe pode conduzi-los melhor a uma vida saudável e à maturidade. Onde um é fraco, o outro é mais forte. Quando um precisa construir algo, o outro está preparado para ajudar e encorajar. E nós multiplicamos a alegria um do outro e nós dividimos as nossas tristezas. Achei esse parágrafo muito interessante, por isso que eu quis ler ele para vocês. E de fato, esse capítulo vai trazer essa reflexão para nós, de que nós somos sim diferentes, mas nós nos completamos nas nossas diferenças. O problema é que muitas vezes é nessas diferenças, quando a gente ainda está imaturo, não nos conhecemos tão bem, não nos respeitamos tanto dentro desse relacionamento, que a gente acaba tendo dificuldades nessas diferenças e acaba surgindo as brigas, as contendas, por conta exatamente das diferenças. Um é mais organizado, o outro é mais desorganizado. Um gosta de comer na hora certa, o outro é completamente sem horário, desorganizado com as questões dos horários. Um gosta de dormir tarde, o outro gosta de dormir cedo. Um gosta de acordar tarde, o outro gosta de acordar cedo. Então, tem várias diferenças que a gente vai descobrindo ao longo do casamento. Porque quando você está namorando, essas diferenças quase não aparecem. Mas depois, dentro do casamento, vai surgindo muitas, né? Um é mais organizado que a casa, o outro é bem mais desorganizado, né? E essa foi uma das dificuldades que o mais Humberto teve também. Porque eu sou muito organizado. Agora, mas não era. Quando nós nos casamos foi um ponto de discussões muitas vezes, porque nós dois sempre trabalhamos fora, só que eu sempre gostei da casa muito organizada, da casa muito limpa, do guarda-roupa organizado. E o Humberto era assim, eu passava as roupas e eu dobrava tudo bonitinho, organizadinho. Quando eu não sei o que acontece, parecia que ele fazia uma mágica lá no guarda-roupa e tudo do lado dele ficava muito bagunçado, era tudo desorganizado. Aí quando ele vestir a roupa estava amarrotada. Aí ele queria que eu passasse de novo. Então a gente brigou muitas vezes por causa disso, por causa dessa desorganização. Hoje não. Com o passar dos anos, gente, assim, tem muitas vantagens em vocês estarem há muito tempo juntos, porque vocês vão se organizando e adaptando nessas diferenças. E acaba que o casal começa a se parecer muito, muito mesmo. E isso já não acontece mais. O Humberto hoje já é mais organizado, mas assim, muito mais. Ele também não gosta de casa suja, ele também não gosta de casa bagunçada, ele também se incomoda quando a casa não está cheirosa. Então, assim, aquilo que era muito só meu, né, mania só minha, hoje também já é dele, ele também já se preocupa com isso. Porque nós já estamos há 22 anos casados, então a gente acaba pegando a mania um do outro, os gostos um do outro, né, os costumes um do outro. Mas no início do casamento, essas diferenças trazem muitas contendas, né? É a fonte de desentendimento, de conflitos. Mas o que nós precisamos aprender é que essas nossas diferenças, elas foram criadas por Deus. E elas podem sim ser motivos de bênçãos para as nossas vidas. E pode trazer equilíbrio para nós. Na questão profissional mesmo, que foi um dos pontos onde a gente teve muitas divergências, hoje a gente está bem melhor. Por que isso? Por que nós melhoramos? Porque o Humberto começou a respeitar as nossas diferenças e eu também.
E aí, aquilo que ele não tinha, sobra em mim. E o que eu não tenho, sobra nele. Então, a gente descobriu que essas nossas diferenças e aquilo que falta em mim ou falta nele, não é mais visto por nós como um ponto negativo, mas como um ponto positivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou mais organizada, então eu tenho controle das contas que a gente tem que pagar. Quando eu comecei a organizar essas questões, porque o Humberto ele era muito desorganizado e várias vezes cortou a luz em casa porque ele tinha que pagar e ele não lembrava. Aí um dia ele falou assim, foi antes da Ana Júlia nascer, né? Não, a partir de hoje vai ser só uma conta no banco, nós dois vai ter essa mesma conta, você se vira, você vai pagar tudo, eu só vou me preocupar em colocar o dinheiro lá e você paga todas as contas. Quando ele fez isso, ele transferiu para mim a responsabilidade de estar pagando as contas, de estar organizando essas questões de supermercado e tudo mais de casa, mas ele que bota o dinheiro lá, gente. E adivinha, cortaram energia também com ela pagando. Tu cortou assim. Não lembro disso. 2 vezes. Não. Mas quando ele fez isso, deu muito certo. E porque assim, tirou dele também aquele peso, né, de estar preocupando com algumas coisas que para mim era muito mais fácil fazer. Então hoje eu tenho planilha, a gente sabe exatamente para onde o nosso dinheiro está indo, porque eu consegui organizar essas coisas que antes a gente não tinha conseguido. Um outro exemplo nessa questão profissional. Eu era muito, eu melhorei demais, mas assim, eu era muito retraída nas questões comerciais. Tanto que eu sempre falava assim, eu não sou vendedora, eu não gosto de vender, eu odeio vendedor. Eu falava isso, e ele é vendedor a vida inteira. Então era bem coerente a minha fala, né? Mas eu tinha muita dificuldade. E o Humberto sempre falava pra mim, você precisa aprender a vender, você precisa aprender a vender. E eu, muita restrição com isso. Não conseguia mesmo. Mas de tanto ele falar isso pra mim, eu comecei a perceber que de fato eu precisava. E muitos cursos que eu fui fazendo, e todo curso que eu ia fazer, na OAB, o congresso, tudo, sempre se falava assim, olha, o advogado também precisa saber vender. Gente, quando eu escutava isso, era a mesma coisa de eu ouvir o Humberto falando isso pra mim, e eu desconsiderando aquilo que ele estava falando. Porque ele é um excelente vendedor. Ele só não vende eu e a Ana Júlia, mas o resto tá tudo à venda. Porque ele consegue vender qualquer coisa. Mas a minha falta de percepção nessas questões de vendas, ele tem muito. Então, ele me ajudou muito, me ajudou a desenvolver e a crescer nesse ponto. Então, da mesma forma que eu pude contribuir com ele em vários aspectos, na minha diferença, ele também pôde contribuir comigo nas minhas, né? Uma diferença particular que nós tínhamos. Eu era bem mais retraída. Eu nunca fui tímida, sempre tive muita facilidade de falar em público, nunca tive problema com isso. Mas eu nunca fui de turma grande, eu nunca fui de muitos amigos, eu sempre era mais reservada, eu sempre andava com uma turminha pequena. E o Humberto sempre foi povão, literalmente, do povão mesmo, de rua e tudo. E eu tinha algumas dificuldades com isso. Quando nós nos casamos, eu sempre queria ficar só nós dois. Eu não queria sair com turma mais, eu queria ficar só nós. Mas ele sempre quis a turma. Então foi uma grande diferença. Até que agora nós temos agora já tem muito tempo que a gente alcançou esse equilíbrio, né, amor? Uhum. Nós não ficamos tão isolados porque eu gosto mais, eu gostava, mas também a gente não fica só em turma. Tanto ele conseguiu ceder um pouco e ficar mais tempo sozinho, e ele gosta, né? Não é nada obrigado, hoje ele gosta. Como eu também gosto de estar com turma, gosto de estar na companhia de muitas pessoas, já não gosto tanto mais de ficar sozinha, como antes eu gostava. Então a gente foi equilibrando as nossas diferenças, porque nós aprendemos a respeitar elas. E o autor fala aqui que quando nós aprendemos a aceitar essas diferenças do nosso cônjuge, nós podemos contornar essas críticas e estar prontos para ajudar, para apreciar um ao outro. E aquela diferença que às vezes incomodava lá no passado passa a ser um ponto forte dentro do relacionamento. Só que muitos casais, eles não estão dispostos a superar essas diferenças, eles não estão dispostos a se adaptar e, como resultado dessa falta de disposição, acaba se perdendo muitas oportunidades dentro do casamento.
oportunidades de aprender, de conhecer, de crescer, né? De adquirir mais maturidade, porque a gente aprende muito um com o outro, né? Tanto eu melhorei como pessoa, pegando como ponto positivo essas diferenças que o Humberto tem comigo, como ele também cresceu, como ele também melhorou. Um outro exemplo nosso aqui, eu amo ler, sempre gostei, e Humberto odiava. Ele não gostava, ele tinha obrigação. Extrema dificuldade com isso. Hoje ele já lê, né? E não foi eu pegando no pé dele, é pra você ler esse livro, eu li esse livro, lê, não. Eu comecei a estimulá-lo, né? Porque tudo que eu vou ler, gente... Não pegou no pé, não. Aí tem que ter sabedoria, estimulei. Porque acontece... Todo livro que eu pegava para ler, eu já sentava perto dele. Amor, olha que massa que tá falando isso aqui. E começava a compartilhar com ele as coisas. Aos pouquinhos eu fui plantando essa sementinha nele. E aí várias vezes, quando eu ia ler, ele já parava tudo que estava fazendo e falava assim, não, então lê em voz alta aí para nós. Aí eu li em voz alta para poder ele acompanhar a leitura. E foi assim, gente, que ele também formou em direito comigo. Porque eu ia compartilhando tudo com ele, ele ia escutando, né? E foi dando certo. Hoje ele já gosta de ler, não gosta, amor? Muito. Melhorou, não melhorou? Muito, 10%. Melhorou sim, amor. Você chegou a fazer teologia, você leu muitos livros. Melhorou demais. Mas a gente tem que ter essa sabedoria de respeitar essas diferenças, porque assim, eu realmente sempre gostei, mas ele já não gostava tanto, e hoje ele aprendeu a gostar. E a gente vai se adaptando, né? A gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças e vendo elas de forma positiva. Então, a eficiência, gente, do nosso casamento está nesse trabalhar juntos, de aprender a nos respeitar, a crescer e não olhar para essa diferença um do outro como um fator negativo, como um fator de deboche, de crítica, de desonra, de falta de respeito. Porque muitas pessoas não utilizam sabedoria e usam essa diferença como uma forma de crítica. Vamos supor que eu pegasse aqui e falasse para todo mundo, nossa gente, Humberto é tão idiota, vamos usar uma palavra feia, né? Ele não é culto, Humberto não gosta de ler, Humberto é um preguiçoso, ele prefere ficar jogando videogame do que ler. Se eu agisse dessa forma e ficasse expondo essa... Não vou colocar deficiência, não, é diferença. Essa diferença do fato dele não gostar de ler e ficar expondo ele, criticando ele, o que eu iria fazer com isso? Eu ia reforçar essa diferença, porque aí realmente ele ia tomar raiva, não ia realmente querer ler nunca. Sabe por quê? Justamente para poder me atingir. Não, já que para ela é tão importante eu gostar de ler, então eu também não vou ler coisa nenhuma mais. E isso aí é muito ruim. E a gente vê, eu peguei um exemplo pequeno, mas a gente pode colocar, e eu quero que você pense no que está acontecendo dentro da sua casa. Porque muitas pessoas não têm sabedoria. E pega essa diferença como esse fator negativo e começa a alimentar essa diferença de forma muito negativa. Sabe quando você vai alcançar equilíbrio? Sabe quando que essa diferença vai ser utilizada de forma positiva? Nunca. Nunca. Você só vai causar distanciamento entre vocês, esfriamento nesse amor. E quanto mais você critica e quanto mais você ressalta essa diferença de forma negativa, pior as coisas vão ficar. Então nós precisamos agir com sabedoria e pegar as nossas diferenças ao nosso favor. Um outro exemplo também, eu estava pensando aqui, quando nós começamos a nos unir mais, a gente prosperou. As coisas deslancharam para nós, porque uma diferença enorme entre eu e Humberto é que ele é extremamente ousado e corajoso, muito bom para fazer negócio, muito ousado, e eu muito pé no chão. Eu acho, gente, sinceramente, que se eu não tivesse me casado com Humberto, talvez eu seria uma servidora pública. Para poder ter ali o meu salário garantido todo mês, sabe? Sem correr nenhum risco, nem nada, sabe? Sempre ali, quietinha no meu canto, na minha mesinha. Eu acho que eu seria essa pessoa. Eu não me tornei essa pessoa. Eu, sinceramente, acredito que foi porque eu casei com o Humberto. Ele me fez ser empreendedora.
Hoje, além de eu ser advogada, eu ainda faço iogurtes com a minha mãe, que foi algo que surgiu, a gente lendo o livro Pai Rico e Pai Pobre, né? Porque eu tinha muita dificuldade de empreender. Hoje não, eu faço o que for preciso. Se eu precisar ser vendedora, eu vou ser vendedora. Qualquer coisa que colocar hoje nas minhas mãos, eu vou conseguir fazer. E muita dessa habilidade que hoje eu reconheço que eu tenho, veio do Humberto, que é um grande empreendedor, que sempre me incentivou a crescer e a não me conformar em ser não estou criticando, pelo amor de Deus, não levem isso assim, não me conformar em ter um salário fixo, vamos colocar dessa forma, sabe? Mas a ousar. Por exemplo, também, quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava numa outra empresa, eu tinha o meu salário, e foi o Humberto que me deu esse start. Não, você precisa sair de lá, você precisa investir em você, na sua carreira, e estudar, e se profissionalizar e tudo. Se ele não tivesse me dado esse ânimo, essa coragem de arriscar e de colocar a cara a tapa, sabe? E de ir atrás daquilo que eu queria, talvez eu não teria alcançado a profissão que eu tenho hoje, né? E a estabilidade que a gente tem hoje. Mas por que eu tô contando isso? Porque realmente era uma diferença muito grande entre nós. Eu muito medrosa, eu muito segura, muito pé no chão e ele extremamente ousado. Isso foi excelente para nós, porque a ousadia dele trouxe para nós muito equilíbrio. Mas de contrapartida, gente, não vou desconsiderar os meus pontos fortes aqui não. O fato de eu ser muito pé no chão e muito segura também livrou o Humberto de muita coisa errada, né, amor? Eu só quebrei umas 8 vezes. Era pra ter quebrado umas 16, 24, 32, talvez, né? Então eu só quebrei umas 8. Não, mas assim, brincando não, é porque eu já quebrei umas 8 vezes mesmo. Mas é o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles de quem é muito empreendedor, né? Às vezes você é muito empreendedor e às vezes você empreende algo que você não tem o domínio daquilo que você vai empreender. Então era um erro. Então assim, eu poderia enumerar vários pontos fortes da Sinara que eu aderi e que eu absorvi e eu aprendi com o tempo. A gente juntou essas características, né? E uma delas é nunca entrar em um negócio sem ter estudado, sem ter conhecido, sem fazer algum tipo de pesquisa e tudo, que veio dela. Eu era muito assim, acelerado, a cabeça muito acelerada. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu nem dormia de noite e muitas vezes não media os contras, né? Eu só media os prós. Puxei muito isso do meu pai, né? Meu pai também sempre foi muito audacioso em executar os sonhos e os projetos dele, mas às vezes fazia muito sem estudar o campo, né, o mercado. Mas assim, eu aprendi muito isso com a Sinara, eu aprendi ser mais tranquilo, mais calmo. Não, poderia enumerar uma série de situações. Mas o foco desse capítulo seria mais voltar para essa questão, né? Muitas vezes a maioria dos casais, em várias situações, o primeiro contato e a atração é a física, né? Às vezes a pessoa olha, tem aquela atração física, opa, essa menina aqui me interessou. E o segundo ponto seria buscar características parecidas, né? Nossa, mas ela gosta de cinema, eu também gosto. Ela gosta disso, eu também gosto. Gosta disso, eu também gosto. Mas se você parar para pensar, a maioria dos casais, e aqueles que mais dão certo, são casais diferentes, que pensam diferente, que têm gostos diferentes, que... enfim, você vê uma divergência muito grande entre os dois. Por quê? Porque essas características elas vão se completar no decorrer do tempo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comi ketchup perto da Sinara, ela quase vomitou. Odiava, até o cheiro. Eu falei, mas como que você não gosta de ketchup? Com o tempo ela aprendeu a comer, né? Carne. Churrasco, quase não não comia gostava. carne de forma alguma. Carne ao ponto, então, nunca na vida. E hoje você chegar com a carne assada para ela, passada do ponto, ela aprendi nem come, o que é bom na vida, né amor? Mas é isso que acontece, né? Você absorve aquilo que é bom do seu parceiro e aquilo vai para você. Então, assim, muitas vezes, aquilo que talvez você está repelindo do seu parceiro, talvez você esteja precisando daquilo, né? Igual ela falou,
Meu marido é extremamente ousado, ele não é seguro, ele arrisca demais, ele não sei o quê. E talvez você é tão segura que você está precisando um pouco dessa característica dele. Então, pensa, analisa e veja se talvez você está repelindo aquilo que você não precisava repelir agora. Que mais precisa. Na verdade, isso talvez é o que mais você está precisando para você hoje e você está repelindo. E dentro do casamento, além de você estar repelindo essa característica que você deveria aprender com o seu parceiro, você também está causando uma barreira e uma distância entre vocês dois, né? E que podia estar aproveitando muito mais do relacionamento e da situação. A senhora já deu exemplo, mas hoje a gente aproveita tanto o nosso relacionamento porque a gente conseguiu unir casa, trabalho, academia, igreja, tudo a gente faz junto. Então, para muita gente, para muitos amigos que eu chego e converso assim, falo assim, você é louco, velho. Já trabalha junto, já mora junto, vai trabalhar junto. Aí você vai para academia que tem que ir sozinho, você vai junto. Aí vai para não sei na onde, você vai junto, tudo é junto. Eu falei, mas tudo é junto e olha, tá tudo muito bom. Cheguei no escritório do advogado amigo meu essa semana, e aí, meu irmão, bom, como é que tá? Tá, tudo bem. E você? Eu falei, cara, tá excelente. Aí o que foi? Meu casamento tá bom demais. Aí ele, não, realmente, o casamento estando bom, tá tudo bom, porque o meu tá uma merda. Aí já começou. Eu falei, tá. Tats. Vou dar uma olhadinha nisso aí, porque tem que melhorar, né? Tem jeito de editar, não? Corta essa. Máximo, velho. Tats. Ai, gente, mas Humberto falando aqui, eu tava me lembrando também dessa questão da diferença, né? Se nós, hoje, eu reconheço também que o fato da gente estar casado também foi por causa dessa coragem que ele sempre teve muito e eu tive de menos, eu tive quase nada, né? Porque o meu pai era muito ciumento, mas assim, muito. Quem tá aí mais antigo na live, conhece meu pai, sabe. E foi muito complicado para nós namorar, noivar, casar, né? E quando o Humberto chegou um dia e falou assim, eu vou conversar com seu pai pra gente casar. Eu falei, você tá doido? Meu pai vai te matar. Aí ele, não tem nada não, eu vou correr o risco. Só que eu tava com tanto medo, que se eu tivesse junto eu teria atrapalhado tudo. O que o Humberto fez? Sinara, eu não quero ser lá, não. Você tá muito medrosa, você pode sair com sua mãe, eu vou enfrentar seu pai sozinho. E ele foi, gente, sozinho conversar com meu pai para me pedir em casamento, né? E aquilo para mim foi incrível, porque naquele dia eu fiquei pensando, gente, eu realmente preciso casar aqui com ele, porque toda a coragem que eu não tenho, ele tem, né, amor? Eu criei coragem, deixei ele ir lá conversar com meu pai, ele conversou lá com ele, deu certo, a gente casou, tá todo mundo vivo. Mas eu reconheço que o fato de eu ter sido muito medrosa me atrapalhou muito. E por muito tempo, aonde me faltou essa coragem, ele foi esse homem corajoso que pôde estar me ajudando a crescer. E eu cresci muito também com isso. Hoje eu não sou mais aquela mulher medrosa, né? Que me faltava ânimo, que me faltava coragem ou ambição, né? De crescer e tudo. Porque eu fui aprendendo com ele ao longo de todos esses anos, né? Por exemplo... Continua. Eu ia comentar, né, que quando nós decidimos comprar aquele apartamento, né, que para mim seria algo assim, um fato muito grande, um risco muito grande, e como eu era extremamente medrosa, Humberto tinha certeza que eu ia falar não. Mas eu já estava num processo de transformação ali. E eu decidi ser corajosa porque eu estava aprendendo com ele a ser ousada, a ser corajosa e arriscar as coisas. E quando eu fiz isso, foi a melhor decisão da nossa vida até agora, né, amor? Depois de casar. Porque nós prosperamos muito depois desse dia. A gente conseguiu
melhorar em tudo, inclusive na minha profissão. O meu início de carreira como advogada foi por conta desse apartamento que nós compramos numa situação de muito risco, né? Porque a gente já contou isso aqui, né? Que a construtora estava falida, né? Em recuperação judicial. E deu certo porque eu aprendi a ser corajosa e a confiar nele. Então, assim, eu acho que de tudo que a gente comentou aqui, o foco é não ressalte de forma negativa as diferenças que vocês têm como casal, mas observe essa diferença que muitas vezes possa ser que te incomode e pegue ela como um fator positivo e comece a pensar, bom, se Deus me permitiu estar com essa pessoa que é tão diferente de mim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso mudar em mim? Né? O que pode ser diferente? E aí pode ser, gente, que aquilo que tanto te incomoda naquela diferença é aquilo que você mais esteja precisando. Até mesmo nessas questões de organização de casa, é algo que você possa pensar. Porque se o seu marido é muito desorganizado e você é extremamente organizada, talvez você esteja sendo uma chata e esteja tirando o brilho, o encanto da sua casa. Porque não sei se você já percebeu, em lares onde a pessoa é metódica e tem mania de limpeza e tudo, você entra naquela casa, é tudo muito bonito, tudo muito organizado. Mas o que você percebe naquela casa? Não tem vida naquela casa. Não tem alegria naquela casa. Porque é tudo muito certinho, é tudo muito organizado. E aquela mulher se tornou uma chata. E talvez você precise um pouquinho mais desse relaxado, sabe? De ser mais relaxada, de ser mais tranquila, de deixar as coisas acontecer. E ok, eu sou super higiênica, minha casa é muito limpinha, arrumadinha, mas tem dia que tá tudo bem. Tem dia que o Humberto chega, não, vamos mexer com isso não, deita aqui, vamos assistir um filme. E tá tudo certo, eu deixo lá e vou ficar com ele, vou curtir o momento. E tem pessoas que deixam de se curtir porque se tornaram chatas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Só fazendo uma observação aqui, às vezes a gente falando, parece que foi desde o começo, foi assim, não foi, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Que no começo a gente tinha muito embate, por a Sinara ter esse perfil mais seguro e eu mais arrojado, mais empreendedor, por diversas vezes a gente teve atrito, onde ela chegou para mim várias vezes, falou assim, olha, você tem que arrumar um serviço, é carteira assinada e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, mas eu não sou assim, eu não quero ser desse jeito e tal. E a gente teve muito embate. Então, assim, se tivesse como a gente ter tido uma orientação dessa, igual a gente está falando para vocês aqui hoje, no começo do casamento teria sido muito mais fácil. Então, assim, a Sinara às vezes ressalta bastante que ela aprendeu muito comigo e que eu incentivei muito, mas muitas vezes eu tive que fazer de uma forma que foi ruim para ela e foi ruim para mim também. Então, às vezes, impor alguma coisa para ela, para que ela saísse daquela zona de conforto, para que ela entendesse. Foi bacana? Não foi. Por quê? Porque a gente não tinha o entendimento, a compreensão que a gente tem hoje, entendeu? Porque se fosse diferente, se alguém tivesse nos orientado, isso teria se aderido de uma forma bem mais fácil, bem mais tranquila, sem nenhum tipo de trauma, né, amor? Sim, muitos. E talvez você esteja aí se pensando como que vai fazer com que isso aconteça, né? O que que eu posso... como que eu posso chegar para o meu parceiro e falar com ele que ele precisa mudar algum tipo de situação ou vice-versa? Não, você tem que analisar realmente se ele precisa mudar ou se você precisa aprender com ele, porque senão você vai estar repelindo aquilo que talvez você esteja precisando no momento. Né? E com o tempo as coisas vão se ajeitando, né? Vai se adaptando e as coisas vão ficando bacanas. E a questão principal é respeito. E aqui no último parágrafo, o autor traz o seguinte, ó, não tente analisar tudo por você mesmo. Não desqualifique o direito dele de opinar em questões que dizem respeito aos dois, né? O amor entende que Deus uniu vocês com um propósito. E mesmo que você acabe discordando das perspectivas do seu cônjuge, ainda assim você deve respeitar e levar em consideração a visão dele.
Então é respeito, respeitar as diferenças, respeitar as opiniões, respeitar os limites, né? Mas muitas vezes também pensar o seguinte, peraí, eu preciso analisar o que ele está falando e pode ser que isso vá funcionar aqui. É o último exemplo que eu quero dar, que eu lembrei aqui. Quando eu fui pegar a minha primeira causa de verdade, mesmo grande, sozinha como advogada, eu fiquei com muito medo, assim, muito. Eu não dormi, acho que por 3 dias seguidos na época, de tanta preocupação, porque era algo muito sério e eu não tinha tanta experiência assim. Como advogada, eu tinha feito mais, era procedimentos de cartório, né? Um divórcio simples, um inventário simples, essas coisas pequenas. Então, tinha me aparecido essa situação que era muito séria e eu não queria pegar. E Humberto um dia me sentou, isso era na empresa dele, me sentou lá um dia e ele, você vai pegar sim, porque você vai dar conta sim. E ele falou muita coisa pra mim. Foi um desses momentos que ele comentou aqui, que talvez não tenha sido tão bom, tão agradável, né? De se escutar tudo aquilo que eu escutei dele. E ele falou palavras bem duras pra mim esse dia. E eu lembro que eu fui embora chorando, passei o resto da tarde chorando em casa e eu arrasada, né? Mas peguei o caso e fiz. E, gente, graças a Deus que Humberto, nesse momento, apesar das palavras terem sido bem duras, elas me acordaram. E me acordaram para a vida. Porque foi a maior causa que eu tive até agora. O maior honorário que eu recebi até agora. E por causa desse caso que eu peguei, que Humberto praticamente me obrigou, o meu foco hoje é justamente trabalhar com esse tipo de problema e todo o dinheiro que eu ganhei com a advocacia até hoje posso considerar que veio das situações parecidas com essa que Humberto praticamente me obrigou a me aventurar. Não, praticamente não, eu já obriguei mesmo. E assim, é uma das situações que não é que eu arrependo de ter falado, eu arrependo de como aconteceu. Mas eu precisava Na minha ouvir. vontade, eu queria que ela tivesse pego essa causa assim, muito animada e que ela tivesse comemorado esse primeiro cliente nessa área e que ela tivesse vindo conversar comigo assim, soltando foguete. E não, ela veio falando que não ia pegar, porque era muita responsabilidade, que tal e tal e tal, e eu, não é possível. Aí eu sentei com ela e eu falei duro mesmo, isso foi duro, ela tá suavizando aqui. Eu falei, você vai pegar sim, você estudou 5 anos, e se você não sabe, você vai aprender, você vai buscar tudo que for possível, você vai atrás de professor na faculdade, você se vira. Mas você vai pegar essa causa aí. E aí foi onde que ela falou, chorou, e eu fiquei com o coração apertado também, eu ia ter que ficar durão, já saí também, peguei os meus negócios, saí, falei só que eu vou voltar, eu queria esse contrato assinado aí, tchau. Aí pegou. E deu certo, né? Deu demais, né? Graças a Deus. Então, até, às vezes, pessoal, o coach, ele precisa ser brabo. Tem males que vem pra bem. Mas depois eu aprendi também, eu sempre falo isso pra Ana Júlia. Olha, Ana Júlia, mãe boa é mãe má, né? Eu falo isso. Não, mas não fica falando assim, o pessoal vai achar que marido bom é marido ruim. Não, né? não é isso. Não, pois é, mas não tem nada a ver. Mas às vezes a gente precisa de um choque de realidade, sabe? Porque, igual eu sempre comentei isso aqui, né? Que eu não acreditava no meu potencial. O Humberto acreditava muito mais do que eu. Hoje eu sei quem eu sou, eu acredito no meu potencial, eu sei da minha capacidade, da minha inteligência, dos talentos que Deus me deu. E eu acredito em mim, mas antes não. Eu precisei de que o Humberto me trouxesse um choque de realidade ali para eu poder acordar para a vida, né? Eu acho que é isso que o capítulo traz para nós. Vamos observar, né, gente? Vamos observar as nossas diferenças, respeitar elas e tentar extrair, né, o melhor um do outro. Tentar observar essas características do seu parceiro que tem nada a ver com você e ver que talvez você precisa de uma pessoa que não tenha nada a ver com você nessas situações, nessas características, porque isso vai somar para você. E quantos negócios, né, amor, que você deixou de fazer por conta desse meu receio, desse meu medo, que te livrou de problemas muito graves, né? Todos os negócios que eu fiz, que a Sinara falou para mim não fazer, eu tomei prejuízo. Então,
Assim, aí a partir do momento que eu escutei, eu comecei a escutar ela, que ela ressaltava os pontos assim, eu parava e falava assim, ela tem razão naquilo que ela tá falando. E eu não fazia, lá na frente eu via que eu tinha deixado de tomar um prejuízo. Então, assim, somou demais os dois, um somou com o outro e eu acho que esse é o segredo, esse é o segredo mesmo. A gente tá extraindo o melhor de cada um, né? E o desafio de hoje é: reconheça que o seu cônjuge é essencial para um futuro de sucesso. Achei legal essa frase, reconheça isso. Porque realmente hoje o sucesso que nós temos realmente é pela coragem do Humberto, pela ousadia dele, mas também é por eu ser uma mulher centrada, uma mulher pé no chão, uma mulher segura, que trouxe esse equilíbrio, né, para o nosso relacionamento. Então, hoje eu reconheço a nossa diferença e ele também reconhece a minha. E a gente sabe que as nossas diferenças hoje é um grande ponto positivo no nosso relacionamento. E aí, no desafio, ele diz: faça-o saber hoje que você deseja incluir em suas decisões, que você precisa do seu conselho, do seu ponto de vista. E se você, em algum momento do seu casamento, ignorou o ponto de vista, o conselho, a presença do seu cônjuge, peça perdão, né? E decida fazer diferente a partir de agora. Decida caminhar junto, né? Um pedir orientação para o outro, um ponderar, pensar, né, naquilo que o outro está falando, ver o que pode ser extraído ali de positivo e andar juntos em unidade, tá bom? Sim, é isso, pessoal. Então, boa noite para vocês, um bom final de domingo. Desculpa o atraso, foi bem justificado, né? E amanhã nós vamos para o nosso 34º dia e tá acabando o nosso desafio, gente. Última semana, hein? Última semana. Deus abençoe vocês, viu? Tudo de bom. Tchau, ótima semana. Até amanhã.